Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai pegar você, ou no início da palavra, ou no meio da palavra, ou no final da palavra, porque é uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração, para te ajudar a resolver todos os seus problemas ao longo dessa semana. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Salmo, no capítulo 27. Salmo, capítulo 27. O tema do nosso mês é Enfrentando os Desafios da Vida com Fé. Enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na palavra de Deus. Esse é o tema do mês e o tema de hoje é renovação da fé. Às vezes a gente está com a fé tão fraquinha, que a gente precisa, renovar a fé, e hoje o Senhor vai fazer isso em você, em nome de Jesus. Salmo 27, a partir do versículo 3, diz o seguinte: ainda, ou seja, mesmo que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Olha que declaração de fé, hein? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra, ou seja, primeiro ele fala que se um exército o cercasse, ele não ficaria com medo. E ainda que estourasse a guerra, que é o que ele vai dizer aqui, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E aí agora ele começa a dizer no que é que ele ia confiar. Versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Olha, já tem um segredo aqui. Você vai pedir uma coisa para o Senhor e você vai buscar essa coisa. Você vai lutar por essa coisa. Não é simplesmente pedir e ficar esperando que caia do céu para você. Não, você tem que ir lá, e conquistar isso. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que coisa que é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar orientação no seu templo. Meu irmão, irmã, aqui morar na casa do Senhor não é chegar na sua casa, fazer a sua mala, falar para a sua família assim: ó, já deu o meu tempo aqui com vocês, não aguento mais vocês, eu vou me mudar para a casa do Senhor, eu vou me mudar para a igreja. Não é isso não. Viu? Você tem uma missão lá na sua casa. Aqui ele está falando de colocar o coração dele na casa do Senhor, de colocar o coração dele o tempo todo na presença do Senhor, de buscar as coisas do Senhor. E aí ele fala, para contemplar a formosura do Senhor, a bondade do Senhor e buscar orientação. Nós precisamos buscar orientação sempre em Deus. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, ou seja, no dia que os pepinos explodem, o Senhor me guardará protegido. O Senhor não vai te guardar de qualquer jeito, Ele vai te guardar protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, quem escreveu o Salmo 27 que nós lemos foi Davi. E Davi teve várias experiências de estar cercado por um exército. E as piores experiências que Davi teve de estar cercado por um exército não foi sobre estar cercado pelo exército inimigo de um outro povo, de um outro país. As piores batalhas que Davi enfrentou foi quando ele estava cercado pelo exército de pessoas da sua própria casa. E isso nos remete para a nossa história, para a sua história. As suas maiores batalhas, as suas maiores dificuldades são dentro da sua casa, são dentro da sua família. Porque as pessoas da sua família são ruins? Não. É porque, infelizmente,
todos nós somos influenciados pelo inimigo e por vezes o inimigo sopra no ouvido de alguém da sua família para criar uma situação, uma confusão, e quando se pensa que não, o negócio já está pegando fogo. Então Davi teve a experiência de ser cercado pelo exército do sogro dele, que era o rei Saul, porque o rei Saul, sogro de Davi, queria matar Davi e perseguiu Davi durante muito tempo, cercou Davi muitas vezes. Mas já no final da vida, Davi também foi novamente cercado pelo exército do próprio filho de Davi, que foi Absalão, que criou uma situação lá. Absalão se declarou rei e Davi precisou fugir do palácio junto com aquelas pessoas que eram leais a ele. E o Absalão foi atrás de Davi com o exército, e o exército do pai precisou enfrentar o exército do filho, e como vocês sabem a história, Absalão foi morto, e Davi ganhou a guerra e perdeu a batalha, né? Como se diz, e chorou amargamente porque o filho dele tinha morrido. Então, Davi sabe o que é estar cercado por um exército, sabe o que é estar cercado por inimigos. Davi sabe os problemas que se levantam dentro da própria casa, sem contar a trágica história da filha de Davi, a Tamar, que foi violentada, foi estuprada dentro da própria casa por um meio-irmão dela. Então Davi, como muitos poucos sabem, quanto é difícil equilibrar uma família, fazer com que uma família seja unida, porque as dificuldades, elas são violentas, elas não são poucas. E a gente vê isso na história de cada um de nós. Todos nós temos histórias, infelizmente, dentro da nossa própria família, que a gente não gostaria que fosse assim. Agora, existem outras pessoas que também viveram essa experiência de ter um exército cercando. E eu gosto muito e quero compartilhar com vocês, sentir direção do Espírito Santo para compartilhar essa palavra com vocês, sobre a experiência do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, certa vez, viveu uma experiência que é essa retratada por Davi. Lembrando que Davi viveu muitos anos antes de Eliseu, porque depois que Davi faleceu, Salomão assume o trono, o filho de Salomão perde 10 tribos e fica só com 2 tribos, o país fica dividido. Esse Israel aqui, da época de Eliseu, fazem parte dessas 10 tribos. Então eu vou contar a história, como que ela foi de maneira resumida, para vocês verem a importância de estar firmado no Senhor. O rei da Síria queria fazer guerra contra Israel, queria conquistar, na verdade, Israel, para ficar com todo o território, todas as riquezas de Israel. Então, esse rei da Síria, ele chama os seus principais oficiais do exército, seus generais, e fala assim: olha, eu quero conquistar Israel, vamos bolar um plano. E eles bolam um plano, e eles então definem aonde iria ficar o acampamento da Síria. Mas, sem que esse rei soubesse, Deus revelou esses planos para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi falar com o rei de Israel, dizendo: olha, o rei da Síria está bolando lá uma armadilha para você, então não passe com o seu exército em tal e tal lugar, porque se vocês forem lá, vocês vão ser apanhados. E isso aconteceu não somente uma nem duas, mas pelo menos 3 vezes. E aí o rei da Síria ficou injuriado. E é compreensível, não é verdade? Você chama lá só o seu pessoal de confiança, você bola um plano, de repente você vê que aquela informação vazou, né? Você quer saber quem que é o traidor. E foi o que o rei da Síria fez. Ele chamou o seu pessoal e falou: escuta, quem de vocês aqui é o traidor?
Quem é de vocês que está dando com a língua nos dentes? Está contando os nossos planos para o rei de Israel. E aí, meus irmãos, a gente vai fazer aqui uma analogia, uma comparação, dizendo o seguinte, que o rei da Síria representa para nós hoje o reino das trevas, os inimigos espirituais que estão lutando contra você, tá certo? E o rei de Israel representa, nós como povo de Deus. E aí a Bíblia vai nos alertar em Lucas capítulo 16, versículo 8, dizendo o seguinte, que os filhos deste mundo, ou seja, os filhos das trevas, eles são mais astutos, mais habilidosos, mais precavidos do que os filhos da luz. Na prática, resumindo isso, os filhos das trevas são mais habilidosos, têm mais precaução, faz um planejamento melhor, calcula melhor os riscos do que os filhos de Deus. E Provérbios 11, versículo 14 diz o seguinte, quando não existe uma direção com sabedoria, com inteligência, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então veja que o rei da Síria, que tipifica o reino das trevas, ele antes de fazer a guerra, ele chama gente capacitada, que são os generais deles, e eles bolam um plano e o lugar que eles iriam fazer as emboscadas. E nós, como povo de Deus, nós não seguimos esse exemplo. Diante de tomar uma decisão, principalmente as decisões importantes, nós não chamamos as pessoas que têm mais experiência do que a gente para pedir um conselho. Escuta, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Tudo mais? Não significa que você vai ter que fazer aquilo que a pessoa vai te orientar. Mas você pode, de repente, ouvir uma opinião que você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nesse negócio, nessa forma. E aí você ajusta aquilo que você ia fazer. Aí você faz com mais segurança, de repente você decide esperar um pouquinho mais, ou de repente você nem vai fazer. E o rei da Síria, ele tomou essa precaução. Ele foi lá, chamou o pessoal e bolou o plano. E só não deu certo o plano do rei da Síria, porque Deus revelou para o profeta Eliseu o que o rei, com seus generais, tinha planejado. E então, veja como são as coisas. Quando o rei da Síria fica bravo e pergunta, quem é aqui que é o traidor? Eu quero saber. Quem é que está dedurando as coisas? Um desses generais olha a capacidade desses ajudantes do rei, e aí a gente precisa fazer uma comparação com você no seu trabalho. Se de repente, se o seu patrão perguntasse qual que é a solução de um problema, será que você teria essa mesma capacidade desse oficial do rei que deu a resposta já com a solução? E qual foi a resposta? Qual foi a solução? Quando o rei fica bravo e pergunta quem é que era o traidor, um deles, dos oficiais, vira para o rei e já tinha, esse oficial por conta própria, ele já tinha ido investigar o que tinha dado errado e já tinha a resposta para o rei. Então, quando o rei perguntou, um desses oficiais levantou e falou assim, rei, não é nenhum traidor. Fique tranquilo, porque não existe traidor entre nós. O problema é que no meio do povo de Deus existe alguém que ouve a voz de Deus e fala para o rei de Israel até aquilo que você fala no seu quarto de dormir. E aí o rei, então, penso eu, isso não está escrito, deve ter questionado. Como assim? Você ia acreditar numa história dessa? Não, você não ia acreditar. Mas olha como são as coisas, meus irmãos. E nada é por acaso. Essa história está registrada na Bíblia no capítulo 6 de 2 Reis. No capítulo anterior, no capítulo 5, nós temos a história de Naamã. O Naamã, como vocês sabem, eu vou falar de maneira bem breve, ele era um general
do exército da Síria, esse mesmo exército que está tentando atacar Israel agora. Ele era leproso. E numa outra guerra, no passado, ele tinha levado uma mocinha escrava de Israel. E esse Naamã tinha lepra, desenvolveu lepra. E essa mocinha, que nem nome ela tem na Bíblia, ela fala para a esposa do Naamã: se o Naamã estivesse na minha terra, lá tem um homem de Deus que ia orar por ele e ele seria curado. E foi o que aconteceu. É aquela história que Naamã tem que mergulhar 7 vezes no rio, ele recebe a cura. Então, eu imagino, porque isso não está registrado na Bíblia, que nessa ocasião dessa reunião do rei da Síria, o Naamã não devia estar, porque o Naamã ele tinha uma gratidão pelo povo de Israel por ter recebido uma segunda chance, porque a lepra matava. Então eu imagino que o rei não convocou o Naamã, mas a história do Naamã tinha corrido já toda a Síria. Mas então, esse general, conta essa história e provavelmente deve ter lembrado para o rei da Síria o que tinha acontecido com Naamã. Então, o rei se convence que, de fato, o negócio é mais sério do que ele tinha imaginado. E o rei, então, percebendo que não tinha como lutar antes de calar o homem de Deus, não tem como o inimigo lutar contra você se ele não calar a sua voz. O inimigo não tem como lutar contra você se você não parar de orar, se você não parar de ler a Bíblia. Então é isso que ele faz. Então o rei da Síria ele dá uma ordem. Ele fala assim: olha, pegue um exército, vai ver onde está esse profeta e prendam esse profeta. E aí, veja de novo a capacidade dos filhos das trevas. Eles têm a informação que o profeta Eliseu não está na cidade que ele morava. O profeta Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, que alguns dizem que era 17 quilômetros de Samaria, outros falam que é 22. Enfim, vamos ficar com a média que é 20 quilômetros. E esse exército vai à noite, sem ninguém perceber, até essa cidade de Dotã, aonde o profeta Eliseu estava, e eles cercam as cidades. E lembrando que as cidades no passado, elas eram todas muradas para proteger a cidade. E quando amanhece, então, o exército se apresenta, e pela tradição, eles tinham pedido que o povo da cidade entregasse o profeta Eliseu. Olha, nós não queremos fazer mal contra ninguém, nós só queremos o profeta Eliseu. Isso não está registrado na Bíblia, mas é a tradição que conta. E o servo do profeta Eliseu, provavelmente um aprendiz de profeta, que o profeta Eliseu tinha uma escola de profetas, ele levanta bem cedinho e ele vê a cidade era numa colina, num monte, e ele vê a cidade completamente cercada pelo exército da Síria. E aí o que ele faz? Ele entra dentro de casa e fala para o profeta: nós estamos perdidos, porque tem um exército aí fora. E aí, meus irmãos, olha a importância de você enxergar aquilo que as outras pessoas não conseguem enxergar. Deus já tinha aberto os olhos do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu tinha visto que ao redor de toda a cidade tinha um exército de anjos com cavalos de fogo, não cavalos normais, mas cavalos de fogo, que era muito maior do que o exército inimigo. E aí então Eliseu faz a primeira oração arrojada. Ele fala: Senhor, abra os olhos deste servo, do meu servo, para que ele veja. E Deus responde à oração do profeta Eliseu, e aquele aprendiz do Eliseu, ele começa a enxergar que ao redor de toda a colina tinha um exército muito maior do que o exército inimigo. Aí o profeta Eliseu faz uma segunda coisa que é incrível. Ele vai e novamente ora ao Senhor. Ele tinha acabado de orar para que Deus abrisse os olhos do servo, não é verdade?
Agora ele faz a oração contrária, ele fala assim: Senhor, fecha os olhos do exército da Síria. E todo aquele exército, todos aqueles homens, eles param de enxergar. Eles ficam cegos. E então o profeta Eliseu diz para eles: olha, eu sei quem é a pessoa que vocês estão procurando, que era o rei de Israel, né? Mas ele não está aqui, eu vou levar vocês até o rei de Israel. Agora imagine você, sendo o rei de Israel, ou a rainha de Israel, e você está lá no seu palácio, lá numa manhã tranquila, né? E de repente chega lá os guardas lá, né? Correndo, dizendo: rei, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Se sou eu falo assim: ó, solta logo a ruim, porque depois, né, a gente vê se a boa consegue amenizar o tamanho do estrago da notícia ruim. E o guarda deve ter dito para o rei: rei, o exército da Síria está vindo contra nós em plena luz do dia, contra nós em plena nossa capital, que Samaria era a capital do reino. O rei deve ter ficado doido, né? E na minha versão da história, né, o rei pergunta: e qual que é a notícia boa? A notícia boa, rei, é que eles estão vindo bem devagarzinho, né? E o profeta Eliseu que está vindo na frente deles, conduzindo a turma. Então deve estar tudo bem. E de fato, quando o profeta Eliseu chega trazendo todo aquele exército, e eles caminharam aí em torno de 20 quilômetros, o rei vai até Eliseu, afobado, e pergunta, né? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo matar todo mundo? Devo matar todo mundo? Né? Matar todo o exército? E o profeta Eliseu falou assim: não, de jeito nenhum. O pessoal está cansado da viagem. Você vai dar pão e água para eles, ou seja, vai saciar a sede, vai saciar a fome. E aí o profeta Eliseu faz novamente uma oração dizendo: Senhor, abre os olhos do exército. E aí o exército da Síria tem os olhos, a visão restauradas, e eles veem que eles estão no centro da capital de Israel, estão em Samaria, né? Consequentemente, né, eu imagino que cercado pelo exército do rei de Israel, e ao invés de sofrerem qualquer violência, o rei de Israel, orientado pelo profeta Eliseu, eles então serve um banquete para esses exércitos e depois despede eles em paz para voltar para a Síria. E aí, meus irmãos, embora a Bíblia não relate, imagine como é que foi a volta desse exército para a Síria. Imagina eles chegando lá, né, sem saber como é que eles iam contar isso para o rei, porque é um negócio difícil de acreditar, não é verdade? Só que, ainda que o rei matasse metade do exército, a outra metade ia morrer jurando que aquilo de fato era fato, porque foi o que aconteceu. Então eu imagino ele chegando lá e o rei chegando e: então, cadê o profeta? Cadê o profeta? Vocês prenderam, cadê que eu quero conhecer? Quero saber quem que é. E aí o responsável dizendo: rei, não deu bom não, o negócio lá é mais embaixo, azedou, né? Eu vou contar, e nem eu estou acreditando, sei que o senhor também vai ter dificuldade, mas aconteceu assim, assado. O fato é, meus irmãos, que durante um longo tempo, o rei da Síria desistiu de atacar o povo de Deus. Porque imagine, né? Tinha feito os planos, Deus revelava os planos. A hora que mandou um exército para prender o profeta, o exército inteiro ficou cego. Quem é que ia ter coragem de ir para uma batalha como essa? Já ia sair derrotado. Então, durante muito tempo, eles não tiveram mais problemas com o exército da Síria. E assim é com você. Se você se manter firme, ouvindo a voz de Deus, meus irmãos, a Bíblia fala que o seu inimigo, os demônios, eles andam ao seu derredor, rugindo como um leão, faminto, buscando uma brecha para poder te devorar. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Então, essa é a nossa postura, de ficar firmes na presença de Deus, para que nós não tenhamos brechas. Só que, meu irmão, nenhum de nós é perfeito. Precisamos da ajuda uns dos outros, porque senão, mais cedo ou mais tarde, a gente dá brecha.
O rei Davi, que era o rei Davi, deu brecha, e vocês sabem, né, o tamanho do estrago. Então, nós precisamos estar em aliança com os nossos irmãos para que nós não venhamos a sofrer as penas. Nós precisamos fazer como Eliseu, enxergar o que ninguém enxerga, porque quem enxerga o que os outros não enxergam também sabe o que os outros não sabem. O que nós enxergamos é que Deus é por nós. Ninguém será contra nós. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 21, tem exatamente aquilo que foi a orientação do profeta Eliseu. Se o teu inimigo tiver fome, se aquela pessoa que fez mal para você, uma injustiça, uma calúnia, te passou para trás, se ela tiver uma dificuldade, se ela tiver fome, a Bíblia está dizendo para você dar para ela o que comer, se ela tiver sede, para você dar a ela água para beber, porque assim você amontoará brasa sobre a cabeça dela e o Senhor é quem te retribuirá. Mateus capítulo 5, versículo 47 diz: se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês receberão? Porque até os publicanos fazem isso. Se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Agora, sobre a necessidade de enxergar. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus disse: os olhos, os seus olhos, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. No Salmo 119, versículo 37, o salmista diz: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Meus irmãos, nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quer ver coisas inúteis? Ficar 2 horas nas redes sociais e não ter lido ainda nem 5 minutos a sua Bíblia. Eu não vou pedir para ninguém erguer a mão para dizer quem é que já passou por essa experiência, porque eu sei que o negócio é feio, né? Então, meus irmãos, a gente precisa ter isso em mente. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz o seguinte: olhe somente para frente. Olhe somente para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. E o que está adiante de você é o Senhor Jesus. Veja bem por onde você anda, e então os seus passos serão seguros. Veja bem por onde anda implica também as companhias com as quais você anda. Se você anda com gente que não pratica os mandamentos do Senhor, a tendência é que mais cedo ou mais tarde você também pare de praticar os mandamentos do Senhor. Então, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. E aí, a gente tem que se perguntar por que algumas pessoas têm dificuldade para enxergar as coisas espirituais, para entender as coisas espirituais. E o próprio Senhor Jesus, ele explicou isso quando ele estava respondendo por que ele ensinava usando parábolas, né, ao invés de falar diretamente. Então ele disse, falo por meio de parábolas porque vendo, as pessoas não veem, e ouvindo, as pessoas não ouvem e nem entendem. Assim se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Então, quando a pessoa está com o coração endurecido, ela não consegue ouvir as coisas de Deus,
mesmo que ouça, ela não consegue entender e ela não consegue ver, porque aquilo se dissipa da vista dela. E aí, meus irmãos, nós precisamos então focar naquilo que de fato é importante. Quem são os nossos inimigos? Quem é o exército que nos cerca? São pessoas? Não. As pessoas só são usadas pelo inimigo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele traz um alerta. Ele diz assim: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz o seguinte: vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra o quê? Contra as pessoas? Não, contra as ciladas do inimigo. Então, o inimigo está montando ciladas contra você, da mesma forma que o rei da Síria estava montando ciladas contra o povo de Deus. E você precisa ficar alerta. Aí no versículo 12 o apóstolo Paulo diz: pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta, a sua luta, não é contra as pessoas, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Ou seja, a palavra está dizendo que, infelizmente, eu e você vamos ter dias ruins. Você tem um dia mau, eu tenho um dia mau, e a gente precisa saber que esse dia vai chegar. E sabendo que esse dia chegou, é o dia que você precisa dizer assim: eu preciso vestir a armadura de Deus. Eu não lembro mais o que é a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Vai lá, lê e aplica o que está lá. Porque depois de fazer tudo que está escrito lá, ele diz, né? Depois de ter feito tudo que você pode fazer, permaneça firme, inabalável, esperando o socorro que vem do Senhor. Bem, depois de saber de tudo isso, agora então nós podemos continuar a ouvir a declaração que o rei Davi fez no Salmo 27. Nós lemos que ele disse: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. E aí ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Aí ele diz, no versículo 5, pois no dia da adversidade, o Senhor me guardará protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre a rocha. Então, fazendo tudo isso, Davi disse: então eu triunfarei contra os inimigos que me cercam. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: eu só vou conseguir vencer todos aqueles que vêm contra mim se eu estiver agarrado no Senhor. Entendeu isso? Não é com a força de Davi, não é com o exército de Davi, não é com a experiência, valentia de Davi. É ele estando debaixo das asas do Altíssimo. Aí então ele vai estar num lugar seguro e aí então ele vai triunfar. E ele continua: e em seu tabernáculo, no tabernáculo do Senhor, oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. E que lugar que a gente vai fazer isso? Que lugar que a gente vai oferecer sacrifício? Que lugares que a gente vai cantar e louvar ao Senhor? Na casa do Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, todo domingo vir na casa do Senhor. E aí no versículo 7, esse Davi que disse que não temia um exército que o cercasse, ele diz o seguinte:
Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. O que significa que havia momentos em que Davi achava que ele não estava tendo uma resposta do Senhor. Ele está clamando: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Você tem buscado a face do Senhor? Versículo 9, Davi continua dizendo: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Versículo 10, Davi diz: ainda que me abandonem o meu pai e a minha mãe. Talvez o seu pai tenha te abandonado, talvez a sua mãe tenha te abandonado, mas Davi faz uma declaração: ainda que me abandone meu pai, ainda que me abandone a minha mãe, o Senhor me acolherá. O profeta Isaías disse: pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe venha esquecer-se do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Veja, na palma das minhas mãos eu gravei os teus muros, as tuas limitações. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Versículo 12, não me entregues ao capricho dos meus adversários, diz Davi, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei e verei a bondade do Senhor. Versículo 14, meu irmão e minha irmã, espere no Senhor. Não espere nos homens, não espere ajuda desse ou daquele, espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem. E novamente Davi diz: espere no Senhor. Esse é o final do Salmo 27. Então, a conclusão que nós chegamos: em Deus você encontra abrigo, proteção, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor te fortalece, apesar de ter um exército agindo contra você. Confie, meu irmão, na fidelidade e no amor do Senhor, porque até aqui o Senhor te ajudou. Você só chegou até aqui porque até aqui o Senhor te sustentou. Se não fosse o Senhor, certamente você não estaria mais aqui. Então, o nosso tema é enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na palavra de Deus. Que o Senhor, neste momento, nessa hora, renove a sua fé. E eu quero convidar você nesse momento a se levantar, vamos orar e clamar ao Senhor para que de fato o Senhor renove a nossa fé. Aleluia. Vamos ter louvor? Aleluia. Então vamos louvar primeiro e depois nós oramos. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja na situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na rede, e o mundo na videira fica, toda vida me alegrarei, toda vida me alegrarei.
vida eu me alegrarei, toda vida eu me alegrarei, toda vida eu me ela vem pela manhã, eu venho, eu venho. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera ainda, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nós acabamos de cantar que a alegria, ela virá, mas antes de chegar a alegria, haverá noites de choro, haverá noites de dor, porque a palavra mesmo declara que neste mundo nós teremos aflições. O Senhor está vendo as suas lutas, o Senhor está vendo as suas aflições, o Senhor está recolhendo as lágrimas que caem dos seus olhos. Creia que nenhuma lágrima sua foi desperdiçada, mas é necessário que as coisas aconteçam, meu irmão e minha irmã. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dessa terra, e nós sabemos que quando o Senhor diz basta, bastará essa ordem para que a sua tristeza cesse, bastará para que a sua dor pare, bastará para que a sua agonia termine, bastará para aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor voltem a ouvir a voz do Pai, que eles voltem para casa. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor renove a sua fé, que você volte a confiar na palavra do Senhor, que você volte a obedecer os mandamentos de Deus, para que você possa desfrutar dessa comunhão, você possa desfrutar das promessas do Pai. E nós sabemos que nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, mas como disse Davi, ainda que um exército cerque você, ainda que um exército cerque a sua casa, lembre-se da experiência do profeta Eliseu. Ele não estava sozinho, maior era o exército que estava com ele, maior é o exército que o Senhor mandará dar a ordem aos anjos deles a teu respeito, para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra. Tão somente confie no Senhor, tão somente obedeça ao Pai, tão somente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, o Senhor cumprirá no devido tempo. As promessas que Deus entregou a você se cumprirão. Você verá, você se alegrará, você glorificará ao Senhor, você dirá aleluias, glórias a ti, Senhor, porque eu recebi aquilo que o Senhor me prometeu. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. O seu marido se converterá, a sua esposa se converterá, os seus filhos voltarão para a casa do Senhor. Nós estaremos juntos como corpo de Cristo,
desfrutando das maravilhas. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos tome pela mão, que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitória, uma semana que os Teus filhos irão na ousadia do Teu poder para vencer, enfrentar todos os problemas, todos os desafios. Pai, que as portas que estão fechadas, que elas se abram pelo poder da Tua palavra. Senhor, aqueles negócios que estão travados na justiça, que sejam destravados, que aqueles que estão precisando, Senhor, de trabalho, de emprego, de criatividade, de ideias, que o Senhor conceda, oh Pai, em nome de Jesus, que ao longo dessa semana, cada um dos Teus filhos tenha experiências sobrenaturais com o Senhor, que eles digam, isso é mão do Senhor, isso era impossível para que acontecesse, mas é o meu Deus entrando na minha batalha, me dando vitória, porque nós cremos, Senhor, que da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, com Josué e com Davi, com todos os Teus servos, da mesma forma o Senhor é conosco, e nós estamos aqui como Teu povo, como Teus filhos, sabendo, Senhor, que nós temos um exército inimigo contra nós, mas nós confiamos no Senhor. Pai, oh, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, oh, em nome de Jesus, aquele que está preso nos vícios, Senhor, liberta, quebra essas correntes, Senhor, alcança com a Tua graça, com a Tua misericórdia, oh, em nome de Jesus, tira as escamas daqueles que não estão enxergando, Senhor. Abre os ouvidos daquele que não está ouvindo. Senhor, faça milagres no nosso meio. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu povo dê testemunho, Senhor. Oh, de honra, de fidelidade. Testemunho, Senhor, de fidelidade. Ou da mesma forma que José foi fiel, da mesma forma que Daniel foi fiel, da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo por serem obedientes, por serem fiéis, mas na fornalha o Senhor estava com eles. Assim será com os Teus filhos. Nós declaramos bênçãos sem medidas, uma semana vitoriosa, de união, de harmonia em cada família, Pai, que a Tua graça, Senhor, oh, aleluias, que o consolo que vem do Teu Espírito Santo, o amor do Pai, estejam sobre o Teu povo, e que o Teu povo te glorifique ao longo dessa semana. Meu irmão, vá em paz e que o Senhor continue te abençoar ao longo dessa semana, porque será uma semana de bênçãos sem medidas.